Sejam bem-vindos novamente ao Polaris Podcast. No episódio de hoje, conversaremos com Luciana Aguilar, que é guia de desenho humano e integrante da International Human Design School. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos nas plataformas de streaming para continuar acompanhando conversas como essa. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Luciana, como que surgiu o seu interesse por Human Design e, na verdade, o que é o Human Design? Na verdade, o desenho humano, ele encontra a gente, né? Você não busca por ele, não. É uma ferramenta de autoconhecimento que traz aí uma mudança de paradigma de tudo que nós aprendemos nesse mundo aí que nos educa, que nos condiciona. E eu já venho de um caminho muito de busca, né, do meu ser, de autoconhecimento. Eu nasci em Belo Horizonte, mas com 4 anos de idade, meus pais se mudaram para São Paulo e eu vivi em São Paulo até 32 anos. Então, em São Paulo, eu tive a oportunidade, buscava muito desses cursos de terapias holísticas, de autoconhecimento. E voltando para Buenos Aires, né, hoje eu vivo em Buenos Aires, a minha segunda vez aqui, eu fazia um curso de autorretrato, porque eu gosto muito de arte, de todo tipo de arte. E eu fazia um curso online de autorretrato quando uma das amigas, colegas do curso, me comentou do desenho humano. E eu fiquei fascinada. É uma informação que, de princípio, ela instiga muito, mas algumas pessoas levam muito para o lado só da curiosidade e fica ali um negócio suspenso. Em alguns, por alguma razão, a gente não escolhe nada. Essa é uma das premissas do desenho humano, né? Nós somos corpos em movimento, estamos aí nesse universo sem nenhuma opção de escolha. E eu me senti envolvida pelo que ela havia me dito e comecei a pesquisar na internet o que seria Human Design, né? E aí eu me deparei com a escola oficial, né, do desenho humano da Espanha, que eu me identifiquei, e comecei aí a trilhar esse caminho para o meu descobrimento. E sem escolha aí também as coisas foram acontecendo, e aí eu hoje me dedico a isso como profissão, né, orientando outras pessoas. Eu sou guia de desenho humano, trazendo esse conhecimento que para mim foi revelador e único. E Luciana, uma pergunta para todos, assim, mas o que é o Human Design? Qual é a essência dele? Como que ele consegue mudar a sua vida e você ter autoconhecimento? O Human Design, ele é um mapa, né? Você pode trazer assim, semelhante ao que fosse um mapa astral, mas ele é muito além, porque foi um conhecimento canalizado. Foi um conhecimento que chegou para um homem chamado Hauru Hu em 1787, na ilha de Ibiza. Essa informação que ele teve canalizada, né? Foi uma voz. Ele conta que uma voz entrou dentro dele, ele teve essa experiência mística durante 8 dias, aonde foi contado a ele a formação do universo, e não apenas de como é feito o cosmos, de como é feito toda a espécie humana, dos seres inanimados, de tudo que tem vida, né, nesse planeta. E isso coincidiu com um evento que ocorreu no Novo México, com uma supernova. Foi nesse momento que o Hauru Hu, no dia 3 de janeiro, teve esse encontro místico aí, né? E isso, como é que a gente depois ele transmitiu esse conhecimento, né? A escola que ele fundou. E isso é feito como se fosse o nosso mapa astral, mas é muito além, porque para o desenho humano
Quando a gente faz o estudo de desenho de uma pessoa, a gente colhe os dados do horário, do local e do dia do nascimento dela. Isso é colocado num programa, num software, que nos dá ali o que a gente chama de carta do Rave, né? É um mapa fidedigno daquela pessoa, que vão trazer características baseadas aí numa síntese de várias filosofias, né? Desde de astrologia, I Ching, os chakras, a Cabala. A gente vê também nesse composto sobre a física quântica, astronomia, genética e bioquímica. É bem complexo, e o que difere isso de uma carta astral, vamos dizer assim, é que para o desenho humano nós somos um ser holístico, que temos uma justa posição. Nós temos 2 cálculos, um cálculo pré-natal, que ocorre 88 graus, mais ou menos 2 meses antes do nosso nascimento, que vão nos dar uma geometria. A gente fala em geometria no desenho humano, né? São mecânicas, vão nos dar ali esses cálculos baseados aí em portas do I Ching, que são correspondentes à nossa genética, e temos o cálculo do horário preciso do nosso nascimento. Esses 2 cálculos nos dão essa nossa carta, né, do Rave, e que vão contar absolutamente tudo de você. Vão contar características que você vai se identificar num primeiro momento que te é falado, porque são características conscientes, e vão estar aí te falando o grande plus do desenho humano, que é o lado inconsciente, que a gente não tem acesso até conhecer essa carta do Rave. Muito legal. E você comentou que a gente não busca, né, o desenho humano, ele que busca, mas para quem está ouvindo a gente aqui, nós mesmos que estamos super interessados nesse assunto, qual que você acha que é o caminho ideal para se inteirar mais desse assunto e buscar mais o entendimento, né, do Human Design? Então, existe aí uma ressonância, né? Você vai se sentir atraído por ele ou não, vamos dizer assim. É como se fosse um chamado interior, muito íntimo, muito pessoal. Existe um risco e um perigo que muitas pessoas ficam, porque como é uma informação fascinante e ela tem capas e capas e capas de mais aprofundamento, você acaba ficando muito envolto com tudo que ela traz a nível de conhecimento e não experimenta, porque o grande lance do desenho humano é você ter acesso a isso, né? Esse acesso pode ser por uma leitura do seu desenho, por um especialista que conhece como decifrar, né? Você decifra esse mapa, nunca perdendo de vista que somos um ser holístico. Então, embora tenha muita informação na internet, hoje tem muito canal do YouTube, o desenho humano é muito divulgado na Europa, né? Muito divulgado nos Estados Unidos. O Hauru Hu, ele era um canadense, então também tem essa informação bastante ali para o lado do Canadá. Na América Latina, ele ainda não é tão conhecido, mas quando você pega essas informações de forma autônoma, você vai ficar fascinado. Eu posso garantir, para quem se predispor a buscar isso na internet, vai ficar fascinado, mas não consegue aí linkar isso tudo com um ser holístico, né? Preciso ter aí um aprofundamento disso para você saber mostrar isso para uma pessoa e, como eu disse a princípio, para não ficar no mental. Porque a proposta do desenho humano é essa, gente, é decepar a cabeça. A nossa mente, ela é brilhante, ela tem talentos e tem funções maravilhosas para esse nosso plano físico aqui, mas ela não é mais uma fonte para tomada de decisão. E é essa a mensagem primordial que o Hauru Hu trouxe para o mundo. Hoje nós somos seres de 9 centros, né? E não mais aquele ser
de 7 centros dos chakras, né, antigos. A gente tem um outro tipo de sensor dentro de nós, de predisposição para estarmos completamente seguros, conhecendo essa nossa mecânica, para nos movermos aí na vida e vivermos o nosso verdadeiro propósito. E, Luciana, você falou do software, né, que as informações, que inclusive hoje estão disponíveis online, se você quiser preencher ali as informações, né? Isso. Imagino que você consiga fazer essa análise inicial, e ao mesmo tempo você tem essa profissão como guia, né? No que consiste esse trabalho do guia, né? E em que momento você atua nessa descoberta, nesse autoconhecimento? Olha, eu como guia de viver o seu desenho, né? Esse a minha profissão hoje. Eu transmito às pessoas a informação desde a base, né? Os fundamentos do desenho, mostrando a ela o que nós chamamos em desenho humano dos 4 pilares. O que são esses 4 pilares, né? Vão ser aí a definição que a pessoa tem nesse mapa todo, os centros que vão trazer características a ela, como é que estão ativadas essas portas, o Sol e Terra dela. Aí tem uma grande diferença com a astrologia. A gente usa a astrologia nesse cálculo unicamente para ver a posição dos planetas, mas também nós levamos em consideração a posição do planeta Terra, que no mapa astrológico não tem. E aí mostrar para essa pessoa que o tipo de aura que ela tem, isso é o essencial do desenho humano. Nós temos 4 tipos de auras encarnadas no planeta, nesses quase 8 bilhões de pessoas, só somos 4 tipos. A partir desse tipo, o desenho humano te dá uma ferramenta de se mover, de começar a viver essa tua essência, que são chamadas de estratégia, que aí não é uma estratégia mental, é tudo ao contrário, é uma estratégia a partir do seu tipo. Cada aura tem uma estratégia e uma autoridade interna, né? Eu mostro isso para a pessoa, né? Quais são os potenciais dela, as vulnerabilidades, qual o tipo dessa aura e como ela começa aí a se alinhar a esse ser que ela veio para ser. Luciana, eu fiquei apaixonado pelo Human Design. Eu fiz com você. E uma das coisas mais curiosas é a questão dos 4 tipos, né? E você já citou aqui. Você pode citar e explicar os 4 tipos que existem? E até você pode falar um pouco, quando você chegar no gerador ali, você pode até falar um pouco de mim como exemplo, para as pessoas tangibilizar um pouco. Mas seria interessante você passar pelos 4 tipos, vamos chamar assim, tipo de pessoas que existem no mundo, né, hoje, e a função de cada um, porque cada um tem sua função ali. Exato, exatamente. Cada um tem a sua função e quando está distorcionado, é um termo que usamos muito no desenho humano, essa distorção é o que causa o sofrimento e a resistência, né? Que nós temos na vida. Hoje, nós temos cerca de 70% das pessoas do planeta são geradores ou geradores manifestantes. A gente vê isso através de um centro chamado centro sacral, desses 9 centros. Esse centro sacral, como o próprio nome diz, o sacro, já é a força da vida. Então, é por isso que o planeta é esse planeta de pessoas construindo, criando coisas, né? O gerador e o gerador manifestante, eles estão em termos de metade a metade. Diferem um do outro apenas porque o gerador manifestante vai ter uma resposta mais rápida. Ele tem esse centro sacral dele ligado à garganta, que é um outro centro de manifestação. Mas, em suma, os dois têm a mesma aura, que é uma aura aberta e receptiva, e que vai
vai responder à vida, né? Essa resposta é uma resposta visceral, é uma resposta ali das entranhas, da boca do estômago, ali das tripas, né? Vamos dizer um termo mais coloquial, assim. E esse gerador ou gerador manifestante, ele não está desenhado para iniciar. E, na verdade, existe aí o mundo todo achando que tem que iniciar estratégias mentais e causando aí uma série de sofrimento para si e para quem está à sua volta, né? O gerador manifestante, eles respondem ao que a vida traz. Então, eu sou uma geradora manifestante, o Rodrigo é um gerador com um baço, né, Rodrigo? Um baço com todas as portas ativadas. Isso dá a ele uma característica assim, de ser aquela resposta bem no agora, né, bem animal, e que só vai saber, no caso do Rodrigo, o que ele deve decidir na vida dele na hora que está vivenciando isso, né? Isso aí já dá também as características da autoridade interna dele, que seria essa. No meu caso, eu sou uma geradora manifestante emocional, né? O Rodrigo não é emocional, isso também dão outras características, e não estamos para iniciar. Quando começamos a ter historinhas mentais na nossa cabeça, de fazer isso para chegar naquilo, para concluir outra coisa, entramos em situações completamente inadequadas, com pessoas que não vão nos trazer nada. Porque a gente não pode esquecer, gente, que nós estamos falando aqui de expansão da consciência. É tudo isso. E eu só posso expandir a minha consciência estando no lugar correto, que é quando estarão as pessoas corretas para mim. Então é um movimento cósmico aí que a gente não tem a menor ideia mentalmente como é que isso é feito. Isso é feito completamente rendido. A gente tem que se render a essa nossa forma. O outro tipo é o manifestador. A gente fala num programa da evolução da espécie humana, né? Então, em algum momento no nosso passado, essa posição de mais gerador ou mais manifestador foi diferente. Hoje, para o mundo que nós vivemos, né, o manifestador corresponde a 1% das pessoas no planeta. Os manifestadores são os únicos que estão desenhados para iniciar. São pessoas que vieram, então, na época assim, dos descobrimentos da Ásia, do Cristóvão Colombo, isso tudo eram os manifestadores. Eles tinham muito mais manifestadores no mundo do que geradores, porque precisava, né? O mundo necessitava desses seres com essa energia, né? Nós estamos falando o tempo todo em frequências de energia. Então, o manifestador e o gerador manifestante são seres energéticos. O manifestador tem uma aura muito diferente do gerador e do gerador manifestante. Ele tem uma aura que impacta, né? E já tem uma resistência a essa aura desse manifestador. E temos depois o projetor e o refletor. O projetor e o refletor, nós dizemos que são seres não energéticos. As pessoas têm uma certa resistência quando escutam isso, mas assim, não é que essa pessoa não vai fazer nada, vai ficar prostrada, mas a forma dessa energia dela é diferente. O projetor é em torno hoje aí de 23% do planeta. Eles têm uma aura que foca no outro. Então ele também não pode iniciar, ele tem que receber convites. É diferente do responder. O gerador manifestante vão respondendo ao que a vida traz, né? Isso causa muita resistência, gente. Como a maioria das pessoas são geradores e geradores manifestantes, os meus clientes também estão nessa proporção. E aí, quando você fala para a pessoa isso, que ela não pode iniciar, que ela tem só que responder,
As pessoas tomam isso como inação, mas não é inação. É o despertar. Desde a hora que a gente sai da cama, a gente está respondendo. Se vai tomar banho, qual roupa vai pôr, se escova os dentes primeiro, o que toma de café da manhã. E é diferente isso do convite que o projetor recebe, né? Que já é mais específico. O projetor que inicia se sente profundamente amargurado. Então, são pessoas que têm angústias existenciais enormes porque não se sentem reconhecidas. Esse projetor precisa ser reconhecido. E ele é muito específico, ele é um especialista. É como se o gerador e o gerador manifestante fossem assim... vou usar um termo aqui, como se nós fôssemos meio trogloditas, somos menos sofisticados. O projetor ele já tem uma consciência diferente, mais fina, e estão no mundo de geradores e geradores manifestantes, né? Então você imagina uma criança que nasce projetora, o quão difícil é para essa criança encontrar o lugar dela, né? Ela vai ter sempre uma sensação de inadequada e tentando se fazer geradora, onde causa grandes problemas. O refletor, ele está em minoria, ele é 1%, ele tem todos os centros abertos, né? Os 9 centros do refletor estão indefinidos, são centros abertos, que nós chamamos em branco. Quando você olha a sua carta, você tem centros coloridos que te dão definições confiáveis, completamente seguras, e os que estão em branco têm grande sabedoria, né? São grandes maestros de professores da vida, porque filtram, né? Eles filtram aí a informação de auras que se interrelacionam com eles, e são 1%. Esses refletores, um exemplo de um refletor famoso aí é o Michael Jackson, para que as pessoas possam um pouco entender. O Michael Jackson era essa esponja, né? Essa esponja de energias de pessoas que estavam à volta dele. Por isso ele queria mudar essa forma física dele, né? se fazer semelhante a outra pessoa, porque não tinha uma identidade definida, fixa. E toda essa vulnerabilidade, né? Que também existe nos centros em branco, através desses condicionamentos. Esse refletor, ele depende muito, então, das pessoas que estão à volta dele. O projetor tem um foco de 1 a 1. Se você tem um amigo projetor, quando você está numa roda de conversa e com ele, se está só você com ele, ele está muito bem. Sabe aquelas pessoas que, não sei, você está numa roda que tem 5 pessoas e a pessoa só olha para um, só fala, parece que ignora aqueles outros todos? Esse provavelmente é um projetor. Ele não consegue dar conta da roda toda ali, seja numa rodinha de bate-papo de um bar, num aniversário, num encontro de família. Ele só tem esse foco em uma pessoa. E o refletor, ele está olhando tudo, ele faz uma amostra de tudo. Então, a aura do refletor, ela está direcionada a olhar a amostra ali de todas as pessoas, não é o 1 a 1. Seriam esses os 4 tipos, e aí com várias derivações disso que dependem aí dessas portas que estão ativadas nesses centros e de outras características como perfil, a gente vê cruz de encarnação e por aí vai. Legal. Luciana, o desenho humano, ele trata muito do conceito da nossa condição de passageiros, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. O desenho humano, como eu disse a princípio, ele é tirar a autoridade da nossa mente, e isso tem uma explicação. Isso não é só porque é uma viagem colocada assim, olha, não vamos mais dar crédito para essa mente, vamos todo mundo virar anarquista e ouvir o corpo, né? A gente escuta em todas as várias filosofias aí sobre essa história de que o corpo é que fala, o corpo é que tem poder.
E o desenho humano te mostra isso, né? Como são mecânicas, puras mecânicas humanas, então, como é que é esse corpo que tem o poder? Aí é a história que, em 1700, nós falamos o tempo todo num programa da evolução da espécie humana. E hoje, esse ser que nós somos, desde 1781, isso também veio com a descoberta do planeta Urano, por isso que existe a nossa taxa de natalidade é tão maior hoje, né? O homem vive em média 84 anos, que é o tempo do planeta Urano, e isso aconteceu em 1781, quando até então o Homo sapiens, que era aquele homem antes de nós, ele era o ser de 7 centros, esse ser que necessitava dessa mente para ser estratégica, porque senão ele era comido, né? Ele tinha que pensar o que ele ia caçar hoje para comer amanhã, onde ele ia se esconder porque vinha uma chuva. E a partir de 1781, com a descoberta aí do planeta Urano, veio também essa mutação nessa espécie. E passamos a ser de 9 centros. Esse ser de 9 centros contém aí, nós chamamos de cristais, né? Nós somos feitos, então, nosso corpo físico é feito, além desses centros e de toda essa mecânica, a gente tem 2 cristais de consciência. Um cristal é o cristal de personalidade, que é o seu lado consciente na hora de um desenho, que você vai ter acesso e se reconhecer, e o cristal de consciência. Para as pessoas visualizarem, o nosso cristal de personalidade ele está assim, um palmo acima do nosso topo da cabeça, ele não está nem dentro, gente. E olha que louco isso, esse cristal de personalidade é o que é a nossa alma. E aí o nosso cristal de desenho está no nosso chakra frontal aqui, vamos imaginar. Ele está aqui na nossa testa, né? E esse passageiro que nós falamos no desenho humano é esse cristal de personalidade, que ele entrou, que ele encaixou no nosso corpo. Aí nós vamos um pouquinho anterior a isso tudo, quando na concepção ali do feto, que criou esse corpo nosso, esse cristal de personalidade ele só encaixa no corpo, dentro do útero da mãe, 7 meses antes dessa criança nascer. Então, ele é o próprio alienígena. É por isso que ele é o passageiro. O passageiro é esse ser que nós achamos que somos e que define a nossa personalidade, a nossa vida, no que nós chamamos em desenho humano de não ser. Esse corpo nosso está completamente habilitado para transitar nessa vida, e esse passageiro, que é esse cristal de personalidade, só vê essa viagem. O Hauru Hu tem aí um esquema, um desenho que ele fez para facilitar isso, né? Para a nossa mente, que ela fica louca, né? A pessoa, quando recebe uma informação do desenho humano, eu não sei aí se passou com o Rodrigo, se ele pode me contar agora, existe aí uma tentativa da nossa mente boicotar esse conhecimento. Então, como esses encontros do Viver Seu Desenho são gravados, né? A gente tem acesso, porque é tanta informação, e para ouvir quando quer novamente, é muito comum você dormir ouvindo o teu desenho, porque é a mente querendo não, porque ela sabe que vai perder o controle. Esse passageiro, que é essa mente, vai ficar, a partir de aí, observador da sua vida, deixando seu corpo se mover. E essa metáfora aí que o Hauru trouxe simbolicamente seria assim, que o nosso corpo físico, a nossa forma é o carro, né? Nessa configuração metafórica. O passageiro, que é esse nosso cristal de personalidade, ele está lá atrás, realmente numa limusine, num banco, relaxado, com os pés para o ar. E nós temos ali na frente um motorista que não é nem a nossa mente e nem o nosso corpo, que é o nosso monopolo magnético, que é outra
outra coisa que forma o nosso corpo também, e que esse sim é o verdadeiro mago, que a gente entrega a chave e relaxa o nosso passageiro. Só um comentário, Luciana, assim, é uma coisa realmente fantástica, só para o pessoal entender um pouco a sessão. As pessoas até conseguem fazer online, descobrir que tipo de pessoa você é, mas o mapa é tão complexo e ele tem tantos detalhes que acaba te ensinando. E aí, nessa conversa, que são 3 sessões, e sessões intensas que você vai se descobrindo, e tem muita coisa que você sabe, mas você não quer saber. E aí você tem essa reflexão, é uma coisa impressionante. E aí o principal é que parece que as coisas vão se encaixando, tem coisas que vão melhorando, tem coisas que não melhoram realmente, né? Mas é só um depoimento aqui que realmente é impressionante. Um dos exemplos só, como você falou do meu baço, né? Que quando eu sou uma pessoa sensível, e por ser essa pessoa sensível, parece que eu tenho que escutar, não é minha cabeça, não é meu coração, e sim meu baço, né? E realmente é uma coisa que vem de dentro, né? Eu tenho essa intuição mesmo que vem, e eu sinto, às vezes eu respondo mais rápido do que minha cabeça, e na verdade quem está respondendo é o próprio corpo e não é minha cabeça. E você começa a perceber quando você escuta isso, né? Você entende isso. É impressionante mesmo. Claro, a gente precisa ter toda essa informação a nível intelectual, né? A gente conceitualiza ela e depois a gente parte para o experimento. O tempo todo eu coloco isso claro para quem vem até mim, né? Que é necessário experimentar, porque também senão fica muito só na parte do fascinante, e a transformação também, gente, parece loucura isso tudo que nós estamos falando aqui. Agora, quem tiver predisposto e receber isso como um chamado mesmo, tiver ali no fratal, né? A gente fala em linhas fratais. Então, o que são essas linhas fratais? O desenho humano não vai ser um conhecimento nunca de multidões, ele é uma coisa para esses fratais que vão estar vivenciando essa nova forma, né, de estar aqui na vida. Você fica deslumbrado com a precisão das informações. O Rodrigo chegou até mim, eu não tinha o menor contato com ele, e isso você pode contar aí, né, Rodrigo? A gente despe a pessoa, você conta para a pessoa como se você tivesse vivido com ela a sua vida toda e tocando ali, como você falou, as feridas, né? A minha primeira leitura de desenho humano, eu chorei a leitura toda, gente. Eu chorei as 2 horas e pouquinho que foi a minha leitura, porque é um parto, é uma coisa assim, de você entender de onde vem aqueles seus mais íntimos sentimentos e por que está ali, né? E depois a maravilha que é isso na criação de um filho. Nossa, você educar uma criança já desde a energia que ela vem. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês para ver se a coisa fica mais entendível, né? A gente tem químicas dentro de nós, né? Nós temos essas químicas e não, as coisas são a nível genético mesmo, não é assim porque eu estou delirando, porque eu estou, por exemplo, a gente tem firmas, assinaturas para cada tipo, eu não comentei isso. O gerador e o gerador manifestante, a gente veio para estar ou satisfeito ou frustrado. A gente não veio para estar feliz, a gente não veio para estar em paz. A propaganda que o mundo vende da paz, todo mundo busca paz, essa história que a gente vê nas redes sociais, é sexta-feira e meu corpo sabe, isso é a história do manifestador. O manifestador veio para sentir a paz, porque ele está sempre com raiva. Por que ele está com raiva? Porque ele vive num mundo que não é compreendido e porque ele quer iniciar sem informar e causa resistência. Agora, o gerador, a gente veio para estar ou satisfeito ou frustrado. E aí você começa a perceber que educar uma pessoa com isso, com essa química, né? E os pais pensam que todo mundo tem que ser
proativo e fazer aí as carreiras homogeneizadas. E às vezes tem uma criança com uma química de melancolia. E é natural dessa criança. Ela tem muita definição individual, né? Existem circuitos aí de energia, cada circuito tem características muito peculiares, e uma criança que vai ter muita definição num circuito, em portas, em canais individuais, é uma criança que vai ser melancólica. E isso não tem nada de errado. Ela não vai ser melancólica 24 horas. Ela vai ter aquela oscilação na hora que aquela energia está fluindo dentro dela de melancolia, e está tudo bem, deixa ela quietinha, daqui a pouco aquilo passa. E não começar aí a medicar, sei lá mais o quê, e a ver aquela criança com algum problema que nem existe, é tudo alinhamento mesmo dessa sua forma, né? Isso é uma história curiosa de como eu cheguei com você. Eu nem sei se eu comentei, Luciana, mas na verdade eu estava assistindo a série da Gwyneth Paltrow no Netflix, né? E acabei entrando no site dela, e do site dela tinha uma questão. Eu recebi um e-mail que era tipo um newsletter que falava de Human Design. E eu li e falei, nossa, que coisa interessante, eu falei. Aí eu fui procurar mais no Google. Entrei num site que era mundial e que falava pessoas espalhadas pelo mundo. Então, assim, tinham diversas pessoas. Isso. E aí eu cliquei em você e fui direto em você. Foi, assim, impressionante, realmente como é um chamado e um caminho para ir chegando e falar, olha, agora faça. Isso. É um chamado e, assim, os guias de desenho humano... Essa voz contou para o Howard Hu, assim, essa formação do mundo desde o Big Bang, e como somos esses cristais, como eu estou colocando para vocês aqui, existiu lá na explosão do Big Bang, que eram esses dois cristais. Então, quando a gente encontra as pessoas, da forma que você veio a mim, como você está colocando, que tinham pessoas do mundo inteiro ali que poderiam ter sido as iniciadoras sua no desenho humano, né? E você chega até mim por fratal. Então, isso aí já existe. Então, também o desenho humano, eu tenho aí as minhas redes sociais, que eu divulgo o meu trabalho, mas eu não vendo o desenho humano. O desenho humano fala por si. E essas pessoas já estão desenhadas para vir para mim. Então, é muito louco, é isso mesmo. Legal, Luciana. Eu tenho um monte de pergunta, na verdade, mas você comentou, vou fazer duas agora. Você comentou das pessoas, da revelação, né, depois de ler ou de participar de uma sessão para entender, ou várias sessões, o desenho humano, e como isso pode libertar a pessoa e tudo mais. Pode piorar ou não? Tem gente que é melhor viver na ignorância, entre aspas, do desenho humano? Olha, agora eu vou te dar o meu depoimento pessoal. Eu tenho até um podcast, que eu tenho também um canal de podcast, e o meu primeiro programa, eu comento isso. Talvez seria melhor não conhecer o desenho. Aí é uma característica minha também, com tudo de covardia, de enfrentar as coisas. Eu tenho um perfil que... O perfil é a roupa que a gente veste, tá? Então, você tem aí 12 tipos de perfil dentro dessas características todas. E eu tenho um perfil que é de uma linha 2 e que me dá assim, meio, eu não quero muito ver o drama das coisas, eu prefiro não ver, não quero saber. E eu já cheguei a pensar isso muitas vezes, porque te tira um véu, sabe? Te tira um véu e você fica esquisito. Eu não tenho como negar isso para vocês. Você fica estranho, porque você olha tudo de forma diferente, a sua consciência está expandindo, mas ela está expandindo, vamos colocar assim, numa contramão desse mundo homogeneizado. E não é que o desenho humano vai transformar o mundo. O desenho humano não é para transformar o mundo. Ele é um a um. Ele é para transformar cada pessoa. E você vai continuar vivendo nesse mundo do jeito que é. Então, não é porque eu conheço o desenho humano e o quanto isso me trouxe de benefício ou até de
de angústias existenciais, que eu vou sair por aí laçando todo mundo e querendo modificar tudo para todo mundo conhecer. Então, assim, a gente vai ser sempre poucos. E mexe com verdades desse nosso não ser, porque, gente, esse mundo, ele nos condiciona, né? Tem uma história com o desenho humano que esse condicionamento que nós recebemos, ele vem aí, a história vai ficando cada vez mais bizarra, né? Mas ele vem aí de neutrinos, né? Esses neutrinos, o Raul Ru falava deles em 1987, há poucos anos atrás, acho que em 2016, tiveram cientistas que ganharam um prêmio Nobel, né? Confirmando o que o Ra dizia, que esses neutrinos têm matéria, né? Esses neutrinos têm informação, então saem condicionando a gente também. Então 13 bilhões de chuvas de neutrinos sobre nós, nos condicionando. O que é nos condicionando? É nos fazendo ser o que não somos. Então, quando você pega uma pessoa adulta, geralmente, que vem para uma leitura de desenho humano, essa pessoa, assim como eu, como o Rodrigo, já está completamente condicionada. E aí você tem que fazer a desconstrução disso. E para fazer esse experimento e essa desconstrução, você vai mexer em coisas que você colocou ali embaixo do tapete. Então, não é um caminho de rosas. O desenho humano não é uma coisa que vai dizer, sabe, essas propostas de autoajuda, que a tua vida vai ser maravilhosa a partir de agora. Não. Você vai viver a tua vida verdadeira. E isso pode te causar constrangimentos e você ter que tomar atitudes com o teu corpo, né? Não vão ser, de novo, mentais nem estratégicas, que podem quebrar algumas ilusões aí que você tinha. Muito legal, Luciana. Até nessa linha do que você está falando agora, como que você enxerga talvez uma visão mais pejorativa do desenho humano relacionada a um conformismo, né? Das coisas são como elas são, de que são imutáveis. Imagino que muitas pessoas se sintam talvez frustradas ou que não tenham um bom entendimento sobre o conceito, justamente porque elas associam talvez com uma zona de conforto ou com conformismo, coisas que são pejorativas normalmente, né? Entendo, sim, e posso te dizer que de uma maneira direta a mim, meus amigos mais íntimos, a quem eu comento, né, é inevitável para mim hoje, a minha ótica de vida está em cima do que eu aprendo, que vivencio com o meu desenho. E minha mãe, que é uma pessoa de 78 anos e uma cabeça maravilhosa, extremamente moderna, eu tive um trabalho, busquei através de uma amiga minha a certidão de nascimento da minha mãe. Você imagina só, porque eu queria muito. A primeira coisa que você quer é conhecer o desenho das pessoas que estão à tua volta, né? E muita coisa que aí eu vi no desenho da minha mãe, que eu comento com ela fala, não, filha, mas não fala isso para todo mundo, porque senão as pessoas vão ficar, né, como se não tivesse esperança. E meus amigos também, às vezes mais próximos, não é por aí. A história é que essa rendição, né, de não termos escolha, o Ra tem um chavão que é: somos único, ama-te a ti mesmo e não temos escolha. Gente, o não ter escolha é assim, existe uma dualidade dentro de tudo isso que forma o meu desenho. As coisas funcionam de um jeito ou funcionam de outro. Então, existem os potenciais e as vulnerabilidades, é como se fossem pecinhas de quebra-cabeça. Eu tenho o meu jeito, a minha peça ali do quebra-cabeça. Eu não posso tentar entrar numa forma ali, num encaixe que não vou encaixar. Por outro lado, eu vivendo esse ser naturalmente verdadeiro que eu sou, eu vou viver esse meu propósito e me sentir como? Me sentir preenchido. Porque o mundo é essa ilusão do Maia, né? Que acha que ou você está sofrendo ou você está feliz, ou você está realizado ou você está angustiado. E não é isso, a vida é uma dualidade.
Então vão ter sim momentos de dor e não vai tirar isso, mas quando eu estou correta, a dor que eu estou vivendo, seja por qual situação que venha, é a dor que vai me ajudar nesse crescimento espiritual, nessa expansão, e eu vou ver o que esse passageiro veio para ver. Ao contrário de que quando eu tenho uma dor causada por uma escolha estratégica, da qual eu acreditei que poderia, todos nós temos histórias de glórias e de tragédias, eu não vou estar acrescentando nada, né? É uma dor que não me fez crescer, é uma dor que não me potencializou, é uma dor que nada, só me marcou de forma pejorativa. Então é uma rendição confiando de que teu ser está seguro. E esse mundo é isso, esse mundo é preto, branco, dor, alegria, não tem essa coisa fadinha. O desenho humano te tira isso, sim. Essa ilusão de fadinha de óculos cor-de-rosa. Legal, Luciana. E posição dos planetas, né? Isso tem uma conexão direta e um impacto direto pelo que você está falando no todo o conceito do desenho humano, né? E eu, na verdade, eu queria te perguntar, assim, você é uma pessoa que acompanha, segue bastante a astrologia, quer dizer, você é o tipo de pessoa que vê o céu da semana e antes de começar ali uma semana, ou não é tão interessada profundamente nesse assunto? Olha, eu era assim, eu era uma pessoa que fazia meu mapa astral anualmente, mas com a vinda do desenho humano, a astrologia, para mim, não tirando a relevância dela, ela ficou para trás. Por quê? Porque a astrologia é o ser de 700, né? E o ser de 900, ele tem sim um impacto desses planetas, mas eles vão... A gente, quando olha um trânsito planetário no desenho humano, a gente vê em que porta existe uma mandala, né? Quando se faz o cálculo do seu desenho, essa mandala é composta por 64 portas do I Ching, e esses planetas transitam essas portas. Então, quando eu olho, por exemplo, agora nós entramos num trânsito muito importante, que Plutão e Júpiter estão na porta 60 dessa mandala de 64. Então, eu vejo essa configuração. Então, o que esse planeta está me dizendo em relação a essa porta, a linha dessa porta? É um pouquinho mais profundo. E Luciana, uma dúvida até que eu tenho. Se daqui a 15 anos, eu que fiz agora, se daqui a 15 anos eu sentir o chamado, procurar e realizar de novo o estudo, ele muda? O desenho nosso, ele é único. Da hora que você nasce à hora que você morre. Você vai ter sempre esse desenho que você conhece. O que existem são leituras de retornos solares, que seria como se do ano do seu aniversário. Então, a gente faz para ver as influências que vão entrar nesse seu desenho naquele ano, mas não muda. Você vai ser sempre esse gerador com essas características que você conhece. Aí existem as leituras também de ciclos de vida. Por exemplo, o desenho humano chegou para mim no meu ciclo de Quiron. Para quem conhece astrologia, para quem está escutando a gente, o Quiron é um planeta que vem para trazer uma movida mesmo na vida das pessoas. É um planeta que chamam que veio para sanar alguma coisa. É como se fosse um último chamamento. Ele acontece em torno de 48 anos, 49 anos. Então, existem essas leituras do retorno de Quiron, o retorno de Urano, de Saturno, que vão te mostrar ali elementos que vão estar mexendo com você. Agora, de todo, o desenho é único. É Perfeito. Sempre o mesmo. Perfeito, Luciana. A gente tem uma brincadeira que as cartas é uma carta de sorteio de cartas, né? É um jogo que chama Icebreaker, a gente puxa uma carta e faz uma pergunta.
Podemos fazer? Por favor. A carta que eu selecionei aqui, que eu puxei, é o seguinte: qual é uma atividade que você faz que faz com que você esqueça o tempo? Nossa, muito conectada com a natureza, como você mesmo deve ver, Rodrigo. Eu coloco nos meus stories, eu tenho uma ligação profunda com a natureza e animais. Então, você quer ver eu esquecer de tempo, espaço e qualquer coisa, você me colocar num lugar rodeado de natureza, de árvore, de verde, de som de bicho, de passarinho. Eu entro num transe e me sinto completamente nutrida, assim, eu fico revigorada. Muito legal. Eu também na natureza eu acabo esquecendo do tempo. É uma conexão muito forte. Eu vejo que é por isso que eu vou para as montanhas às vezes. E essa conexão a gente vê aí no desenho, né? São também características que são pessoas que têm certos tipos de canal, e você tem um canal importante aí, que é de um circuito da integração, que nos dá esse feeling com a natureza. Tem gente que você fala que para ir para o meio do mato, a pessoa acha que vai ficar louca, né? Verdade. Luciana, a gente costuma encerrar nosso papo com 2 recomendações do nosso entrevistado. Um livro e um filme que tenha te marcado, que você goste muito. Não precisa ter a ver com o nosso papo aqui, simplesmente recomendações da Luciana. Deixa eu pensar aqui, peraí. Nossa, um filme que me marcou e já assisti, aliás, eu gosto desse diretor, é o Lars von Trier. Eu gosto de tudo do Lars von Trier, mas um filme forte dele que eu de vez em quando revejo é o Dogville. Não sei se vocês conhecem. Para mim é muito sensacional. Eu ia falar aqui Matrix também, mas Matrix é até um paradoxo do desenho humano. O desenho humano, nós estamos no Matrix, gente. É cravado Matrix, mas para mim fica o Lars von Trier com o Dogville. Excelente. Agora, livro, eu gosto muito dessa coisa da psique humana, né? Eu gosto muito de entender o ser humano por várias vertentes. Então, eu fiz uma pós-graduação e o meu não tinha nada a ver com isso, era uma pós-graduação de multimídias, veja bem. E a minha tese eu fiz em cima de um livro do Deleuze, que era a lógica do sentido, e que ele mostrava toda essa natureza do ser humano entre o pensar e o devir. Então, acho que Deleuze, qualquer obra do Deleuze, mas a lógica do sentido, eu gosto bastante. Excelente, Luciana. Foi um papo muito gostoso. Tenho certeza que, da mesma forma que me ajudou fazer o design humano, tenho certeza que despertou curiosidade em muitas pessoas. Então, assim, é muito bacana, realmente é como se fosse uma bússola, vai ser provocativo, vai te provocar, vai abrir sua cabeça para mudar, ou até não, ou para até se aceitar. Com certeza, para ficar alinhado com você. É isso. Muito legal, Luciana. Foi um papo excelente. Muito bom, obrigado. Adorei também, muito bom.